Oi, gente! Vamos aqui começar mais um Ponto de Prosa com Fátima Vieira, gente. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre musculação. Mitos e verdades. Aquelas coisas que você acredita, mas que nem sempre são verdades, e coisas que você tem que acreditar porque elas são verdades de fato. Bom, mitos e verdades sobre musculação especificamente para pessoas 60 a mais, para a juventude 60 a mais. Exatamente. E nós vamos estar falando com quem? Com ela, com a Viviane Soares, minha amiga aí, que entende do riscado, entende muito sobre musculação e sobre como é que funciona esse processo dentro da vida dos 60 a mais, dos idosos, né? Não é isso, Viviane? Perfeitamente. Então, bem-vinda ao Ponto de Prosa com Fátima Vieira. Adoro estar aqui. É fantástico. É muito bom, né? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Oportunidade da gente aqui estar em um momento de priorizar, em primeiro lugar, a gente mesmo, falar de saúde, falar de envelhecimento com saúde e principalmente enaltecer a pessoa idosa, porque ela também é gente. Ela também é gente, é? É isso? Ou ela sempre foi gente? Ou ela sempre foi gente? Conta isso pra mim, gente, Fátima. Ela é gente. Antes mesmo da pessoa que tem menos de 60 nascer, já era gente. Todos nós somos gentes. Então, estou como gente o tempo todo, gente da melhor qualidade. E digo assim, privilegiada. Privilegiada e protagonista num movimento em que diz assim: 60 anos não é um peso nas minhas costas, 60 anos significa que eu sou uma preferida, uma bem-sucedida no modo de bem viver. É isso aí, Viviane. Olha só, para a gente começar falando sobre os mitos e verdades sobre a musculação. A musculação é perigosa para os idosos? Isso é um mito ou isso é uma verdade? Isso é completamente um mito, minha amiga. Sabe por quê? Porque eu falo que assim, a musculação ela é uma utilidade de vida pública. Totalmente. É uma utilidade pública para as pessoas, porque cada vez mais estudos comprovam que quando você mantém a sua força muscular ativa, o seu músculo ativo, fazendo contrações e relaxamentos, você prioriza o quê? Você aumenta a sua expectativa de vida, porque você tem músculos mais fortes que vão sustentar melhor esse esqueleto, e esse esqueleto faz você viver mais. Isso não é maravilhoso? Muito. Então, músculo hoje em dia é considerado como o órgão da longevidade. O órgão da longevidade, é isso aí. Inclusive, tem um testezinho que ele me persegue. Qual que é o teste? Ele me persegue, esse testezinho, que tem a ver com a memória, né? Você pega o músculo da panturrilha, da batatinha da perna, faz o teste lá e ele vai dizer como vai a sua memória. Exato. Gente, depois a gente vai falar sobre isso daí. Aí, a outra coisa. É mito ou é verdade que os idosos, vamos colocar, idoso é uma pessoa que tem 60 anos. Então, eu já sou uma idosa, bem idosa, né? Bem idosa, avantajada. É uns 60 a mais. Eu sou avantajada. É o já mais. vou daqui a pouquinho 67. Vou cravar beleza. assim, 67. Vou falar 60 mais então para você. 60 plus. Quase mais, assim. Quase 70 mais, Quase mas 70. 60 mais. Isso. Então, a pergunta é: idoso consegue ganhar massa muscular? Isso é um mito? É uma verdade? Eu ganho ou não ganho? Eu sei. Conta aí, como é que é isso? Pode fazer um suspense? Pode, fazer um suspense. Tan, 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 tan. Se ele não consegue ganhar massa muscular, é possível para todo mundo ganhar massa muscular, desde que você se desenvolva em uma rotina
claro, não é só o exercício físico, é também um conglomerado de funções entre a alimentação, o exercício físico e o sono. E a E isso, e hidratação também. Então, olha só o que constante. é importante, né? Músculo, 60% do nosso músculo, ele é composto por água. Então, precisamos nos hidratar sempre, né? A gente já falou isso aqui outras vezes, e isso é importante porque a hidratação, ela está relacionada à sua vida. Hidratação é vitalidade. Agora, sobre alimentação, é uma forma de eu ganhar estoque de energia para eu desgastar no treino. Então, se eu não me movimento e se eu não coloco ali nutrientes para aquele músculo se desenvolver, ele não vai se desenvolver, né? E muito idoso, ele costuma ter uma alimentação muito desregulada, né? Ah, já tô Fraca, né? aposentado mesmo, não. Já tô mais para lá do que para cá. Eu sempre ouço isso dos idosos. Eu falo, meu querido, você tá mais para lá do que para cá, mas você tá com a honra de viver. Então aproveita esse momento que você tá aqui com saúde, com 70, 80 anos, meu querido, e vamos desfrutar dessa, né, de toda a vida que você viveu aí, jornadas e privilégio que é jornadas de viver. trabalho. Agora é o momento de você exatamente desfrutar, né? Tem uma duvidazinha, deixa eu te interromper um pedacinho. Tem uma dúvida grande. Isso aí não é só coisa de idoso, não. Isso é coisa de população de uma maneira geral, né? Então eu aprendo a cuidar da minha pele. As rugas elas estão na pele e no músculo. As As rugas, rugas, a maioria começa a prestar atenção, a ficar atento sobre essa questão da musculação, quando começa a ver os sinais. E esses sinais, eles aparecem muito no rosto, nos braços e nas mãos. Nas mãos, né? Aparece muito aqui no peito, no colo, né? no colo, né? Então, aparecem esses sinais. E eu já vi pessoas falarem, principalmente sobre o hábito da corrida, né? Falar assim, ganha músculo, mas não arruma a pele. Na musculação, a gente arruma a pele? Bem, olha que coisa maravilhosa essa notícia. Só da gente praticar a musculação e né, com toda aquela engrenagem que eu falei sobre se alimentar bem, se exercitar e dormir bem, né? Tem a hidratação também. Só por esse fato você tem um desenvolvimento desse músculo. Esse músculo, ele vai crescer, ele vai ganhar massa. E a massa estica a pele. Então a ruga, ela é da pele. A pele, ela não desgruda. Isso. A pele desgrudada é uma pele sem retenção. Uma pele que está extremamente grudada é uma pele retida. É falta de água. Falta de água. Então o melhor diurético é isso aqui. Não precisa ficar tomando milhões e milhões de medicamentos para aumentar a diurese aumentar a atividade dos seus rins. O que aumenta a atividade dos seus rins é isso aqui, ó. Prático, rápido, barato, né? Não precisa nem saborizante. Não pode precisa nem beber saborizante. É isso aqui, ó. É simples e prático. E tá disponível para todo mundo, né? Porque, olha só, o que menos. Eu fiz essa pergunta porque o que menos importa para uma pessoa 60 a mais é a questão das rugas. O pessoal tá nem aí para esse negócio das rugas. O que está preocupando as pessoas é: eu preciso subir uma escada, eu preciso carregar uma mala, eu preciso trocar uma lâmpada e eu não tenho força nas minhas pernas. Eu não tenho força nas pernas, não tenho força nos quadris, não tenho força nos meus braços, né? Então, quando eu for fazer a musculação, eu vou ganhar músculos. Nem sempre a minha pele vai junto, não é isso? Depende. Depende muito. Porque, assim, vai de acordo com o que você viveu ao longo da sua vida, tá? Então, por exemplo, se você viveu com péssimos hábitos, era tabagista, se alimentava muito mal, dormia muito mal, não ingeria água. Então, tudo isso são fatores que aceleram o envelhecimento da pele, né? E com isso ele não tem reprodução, né? Ele não ativa mais a produção de colágeno. Então, assim, a pele é essa questão, tá muito relacionada aos hábitos, né, de vida. Agora, a musculação, eu falo, eu sou ex-obesa, eu já pesei 100 quilos na minha vida. Nossa. Então, assim, quando eu emagreci de uma forma muito abrupta,
era a pelanca, né? A famosa A mochiba. mochiba E o mesmo. idoso olha e fala: Meu Deus, eu sou a mochiba, eu não quero isso pra É. mim. Então, o que que acontece? A partir do momento que você, só de você ativar a sua alimentação e fazer isso com o desgaste, né? Que eu sempre chamo, né? A alimentação, eu tô ganhando energia, tô ganhando ali substrato para os meus músculos ficarem fortes, e eu preciso gastar esse músculo, porque eu rompo as minhas fibras, e aí com a alimentação e com o sono, eu vou o quê? Regenerando esse processo. E quanto mais eu faço isso, né, de forma consistente, eu vou ganhando massa muscular. O fato de ganhar massa muscular faz você o quê? Esticar a pele. Então, assim, mas não é possível para idoso? Cara, tem idosos aí de 70 anos. Eu adoro ver hoje nas redes sociais como tá ganhando espaço Sim, essa sim. Os turma. contemporâneos. Os contemporâneos, assim. Todo meio. Tem uma turma marombeira que você olha assim, você não dá 70 anos pra pessoa. Por quê? Porque você vê que é nítido a saúde daquela pessoa, ela apresenta a saúde. É. Então você vê que ela tem uma massa de muscular potente, viçosa, a pele é viçosa. Tem rugas? Tem pé de galinha, tem rugas também. Tem uma turma aí que vai nas harmonizações e tudo bem, é uma escolha, né? É uma escolha. É livre-arbítrio. Mas tem uma turma que não mexe com isso, cara, e é bonito de ver, assim, os cabelos brancos, a pessoa aceita, né, a idade. Se aceita, né, Viviane? Ela se aceita, Se ela aceita ela como ela se apresenta, ela por ela e ela pra sociedade, né? Ela não tem vergonha dos cabelos brancos, então ela... Eu acho isso tão bonito. É muito bonito. Porque, assim, sinceramente, eu já pintei meu cabelo várias vezes, agora eu tô na minha forma... Natural. natural. Mas já pintei, já fui loira, já pintei e bordei, como Eu diz o nunca outro. pintei, mas eu já tive os cabelos lisos. Olha que legal. Eu já lisei E os aí, cabelos. Mas eu nunca quando pintei porque você... nunca foi preciso. Isso mas aqui é a sua essência, né? E não é minha legal? essência. Olha que legal, Fátima. É. Então esse é seu cabelo natural. Esse meu cabelo natural. Olha. Já teve um tempo que eu usava os cabelos longos e lisos, porque eu achava bonito estar com os cabelos lisos, queria experimentar. E também eu sou do tipo que gosta de testar as formas, testar como é que as coisas elas acontecem na sua vida. E você falou uma coisa muito importante sobre essa questão da forma física dessas pessoas que estão aparecendo, que são os expoentes dentro da internet, são chamados de os velhos contemporâneos, né? E dizem assim os jovens: bem na minha vez de envelhecer, esses daí ficam se exibindo, mostrando forma física. Isso prova que é possível para qualquer uma pessoa. Eu sou prova viva de que é possível mesmo você entrar e fazer a musculação em qualquer tempo. Eu não pratico só musculação, porque o meu perfil comportamental ele não suporta ficar só num canto. Mas a minha recomendação para as pessoas é o seguinte: tome uma decisão por você. Tome uma decisão, cuide de você, cuide da sua vida, cuide daquilo que você ganhou de presente no momento que você nasceu. Cuidar da sua vida significa cuidar dos seus músculos, da sua pele, dos seus ossos, do seu cabelo, de tudo que tem dentro de você. Cuidar dos seus pensamentos, cuidar do seu sono, não é isso? Mas cuidar da sua vida. Cuida da sua vida com tudo que tem de beleza nela. Para de olhar para fora, né, Fátima? A gente tem muito trabalho aqui dentro para desenvolver, né? E quando olhar para fora, olha para o que presta. Isso. Olha para o que é belo. E às vezes acostume seus olhos a olhar na direção certa, para as pessoas certas, para os comportamentos certos. Você chegou aos 60, quer chegar aos 60, então com certeza você está inspirando outras pessoas. Você está fazendo diferença na vida das pessoas, principalmente da sua família. Então cuida do seu corpo.
cuida do seu corpo mesmo. Exatamente. Eu até queria completar uma coisa que você falou, Fátima, porque assim, as pessoas, elas olham muito pro externo, né? Sim. Então, esse olhar externo, ele gera comparação. Nossa, fulano é bonito, nossa, fulano é feio, nossa, fulano tá assim, fulano tá assado. E quando você transfere esse olhar para você, é a oportunidade que você ganha de cuidar literalmente da sua própria vida. Cuidar da vida. E aí você não precisa de estímulo externo. Não precisa. Talvez o estímulo externo pode vir por poder de admiração. Nossa, olha aquele fulano de 70 anos, que músculo forte, vistoso. Eu quero ficar igual esse cara. Por que isso não? aí, Se não igual, porque somos pessoas diferentes, mas esse cara me inspira. Ele me inspira. Então, eu adoro a palavra inspiração. Eu amo essa palavra. Amo a palavra inspiração. Ó, inspirar, Ponto contagiar. Ponto de prosa com Fátima Vieira é isso. É inspirar pessoas sobre possibilidades, sobre coisas que podem vir a fazer com que você tenha saúde, qualidade de vida e descubra o verdadeiro sentido da melhor idade. Perfeito. Melhor idade é essa que você vive. Está, né? É. A gente está falando de músculo, a gente está falando de musculação, dos mitos e das verdades. Bom, tem um pessoal aí trash que gosta de usar as articulações como desculpa. Desculpa para poder viver mal. Desculpa para poder... Todo mundo ganha uma vantagenzinha vivendo mal. É um contrassenso. É o pretexto perfeito, né? Para É o você ficar pretexto parado. Então, aí é verdade que a musculação ela afeta as suas articulações. Tem aquele povo que está com o joelho que não vira mais. Então não pode ir para a igreja rezar, porque não dá para ajoelhar. Não dá mais. Né? Então tem que rezar sentada. Não pode mais se abaixar, não pode pegar as coisas no chão. Então, como é que fica esse negócio ligado com as articulações? Olha, a musculação ela ativa positivamente as suas articulações. Olha só que bonito. O fato de eu me dispor a sair de casa, mexer o meu corpo, é muito mais benéfico para as suas articulações, inclusive em momentos que estão extremamente inflamadas, doloridas, né? Agora tá chegando, tem épocas do ano que ficam mais frias, mais geladas. Eu falo que é o nosso termostato, né? O nosso termômetro. Sim. Nossa, meu joelho voltou a doer. Esfriou. É impressionante. Você pode olhar para uma pessoa que já teve lesão. Mãozinha. A pessoa que já teve lesão, eu já tive lesão de ombro, coluna, joelhos, quadril. Eu falo que eu sou a musiquinha da Xuxa, cabeça, ombro, joelho e pé. Mas é. E assim, com o avançar da nossa idade, a gente vai sentindo isso mais presente no nosso corpo. Então, eu já tô velho mesmo. Nossa, não, dói tudo. E aí, assim, a desculpa perfeita, né? Pra ficar parado. Mas peraí, eu só conto uma verdade agora. Só dói tudo porque você está parado. É verdade. Só dói tudo porque você está parado. Porque se você se movimentar... Tem um detalhezinho que você está falando, só dói tudo se você ficar parado. Para a turma que é de 60 anos, vai doer de qualquer jeito. Parado, mexendo. Vai doer com amor, vai doer com dor, vai doer na solidão, vai doer na multidão, vai doer de qualquer jeito. Aí é uma opção escolher qual tipo de dor que você quer. Então, a dor boa ou a dor ruim? Porque não tem meu pé não me dói, vai doer. Então, vai doer porque você não consegue levantar ou vai doer porque você não consegue levantar da cama, vai doer porque dói seu coração, porque você fica com medo de chamar alguém, aí acaba fazendo besteira, né? Então vai doer, de qualquer jeito. Então, conta aí mais um pouquinho sobre essa dor que vai acontecer dentro da academia. Vai doer. Vai. Eu gosto muito de trabalhar com a conformidade. Porque existem uns personagens aí na praça que trabalham com a surpresa, né? Aí a pessoa, não, eu não vou fazer isso. Então eu falo, você vai fazer isso, escolhe a dor.
E eu gosto de mostrar a dor para a pessoa. O que é uma dor boa? Uma dor de músculo que foi trabalhado, porque ele gera uma inflamação, só que é uma inflamação positiva. Ou é uma dor de músculo entrevado. O músculo entrevado. Então, assim, a dor de quando você tá parado é um músculo que tá ali totalmente tenso, porque ficou sentado num sofá o dia inteiro. Então, tem musculaturas que estão extremamente frouxas e outras que estão extremamente tensas. Então, aí, o que acontece? Seu corpo começa a entrar numa disfunção. Primeiro, postural. Aí você fica lá, todo troncho no sofá, aí já deita e fica todo torto, aí começam mais e mais disfunções. Aí é óbvio que quando você vai começar a movimentar, o seu corpo estava parado, ele vai entrar em movimento. Sim. Então ele sai da inércia. Primeira lei? Sim. Então olha só por esse fato dele sair da inércia, é óbvio que você vai sentir dor. Você nunca fez isso, seu corpo nem sabe o que é esse sentimento. Então eu falo, olha, vai doer mesmo. E eu te falo mais, se você tomar aí todos esses X-Sax, Dorcilax, Dorciflex, Dorvilex, Ardilex, você só tá jogando a professora fora, o que você fez de exercício fora, a academia fora e o remédio fora. Você tá jogando tudo fora. Tudo isso vai virar excreta. E vai ficar com dor do mesmo jeito. E aí vai voltar a dor ruim, que é a dor articular. Eu gosto muito de falar isso. Lembra quando a gente fazia as nossas lives lá? Eu sempre falava da engrenagem músculo-esquelética. Nosso corpo, ele é um saquinho de ossos que são ordenados, né, pelos ligamentos. Ordenou esses ligamentos, eu preciso de alguém para sustentar esse saco de ossos, senão ele vai virar um saco de ossos misturados. Agora, para esse corpo ser um corpo bípede, a gente ficar de pé, ele precisa ser sustentado por músculos fortes. Então, é necessário treinar musculação após os 60 anos. Porque é obrigatório. É obrigatório. Eu juro para você, eu falo muito isso para os meus alunos. Isso é utilidade pública. Se a pessoa tá parada, ela tá muito mais fadada a acelerar o processo de envelhecimento e desencadear doenças do que ela começar a movimentar agora com 60, 70, 80 anos e conseguir manter força muscular, trabalhar autonomia, exatamente para parar o... Meus amigos usam uma piadinha muito da sua sem vergonha, que é, entrei na idade do condor. Não. Condor aqui, condor ali, condor lá, com muitas dores. Então, diz que entrou na idade do condor. Aí, eu falo assim, então agora faz o seguinte, você entrou na fase do condor, você vai escolher a sua dor. Então, eu prefiro ficar sem essas dores e ir para lá e pegar e falar bonito. Estou com dor na minha panturrilha. Estou com dor na fascite plantar. Eu acho assim tão bonito falar não, mas a fascite coisas. É uma dor ruim. É ruim, mas assim, perto das dores, essas outras dores, dessas dores comuns que atribuem aos... Atribuem não, que tem mesmo. Que tem dentro da pessoa. Dos idosa, desgastes, dos né? desgastes. Então, é preferível você optar por ir para lá, academia, e voltar. Ai, tô com dor aqui. Tô com dor que eu não consigo levantar um braço, né? Mas são assim... dores diferentes. São dores diferentes. Porque é o seguinte, a prática de quando eu falo isso... eu tô falando muito isso, né? Mas é porque é uma frequência com que eu me comunico com os meus alunos. Quando você tá na academia, você tá ali treinando o seu difícil. Para ficar fácil na rua, para ficar fácil no seu sofá, para ficar fácil no seu banheiro, para ficar fácil para você carregar a sacola de supermercado, subir um monte de coisa ali nos armários, você subir uma escada sozinho. Eu tenho um aluno de 80 anos subindo escada sozinho, moram sozinhos. Ai, mas isso é um absurdo, e se ele cair e se machucar? Sim. Ele é forte. Já foi privilegiado. Não é? Ele é forte, ele tá estável, ele tá com o esqueleto em ordem, porque está sendo sustentado por músculos. Sim. Acabou. Ele tem vida normal. Vida satisfatória, privilégio. Aí é você ter privilégio de ter 80 anos sem dor. Ou com menos dores, porque você vai tirar as suas dores dentro da academia. Sim. E é uma coisa que eu sempre comunico, que é assim, o problema do ser humano é só chegar na porta da academia. Depois que ele entra... Ele olha e fala, nossa, que preguiça. Aí ele começa a se movimentar.
Vai ali um exercício, segundo, terceiro, sexto, oitavo. Aí, em média, ali são, em termos de 7 a 9 exercícios. Depende, né, do profissional, Depende. orientação, seu objetivo, sua biologia. Aí a pessoa olha pra mim e fala assim, nó, que bom que eu vim hoje. Então, assim, é sempre bom sair da academia, mas é péssimo chegar. As pessoas... Eu só falo assim pro meu aluno, eu falo, querido, só vem. Ah, mas eu tô com dor de cabeça, minha fibromialgia tá atacada, sei lá, aconteceu uma coisa com fulano, beltrano, ciclano. Eu falo, aconteceu com eles. Não é motivo pra você faltar à academia. Então, entra pra academia, mexe, eu tô ali e depois eu quero só ouvir o final. Ainda bem que eu vim. Eu não conheço uma pessoa que sai reclamando da academia. Tá fora dos nossos mitos aqui. Existe uma sequência que você passa, por exemplo, eu pego uma pessoa bem treva mesmo, daquela assim que tá lá danada, toda entrevada mesmo, não consegue nem abrir as mãos. Eu estou falando das mãos porque isso é uma das coisas que mais acomete as pessoas 60 a mais. Começa a travar os dedos das mãos. As artrites, né? Começa a travar os dedos das mãos. Então, esse movimento aqui, ele é um privilégio, né? Fazer isso daqui. Tem muita gente que só chega até aqui, né? Tem outros que ficam assim, não consegue... Tem os que enrijecem, né? Enrijece completamente. Então, você tem alguns protocolos, assim, ou existem alguns protocolos para poder fazer esse desenrijecimento ou esse fortalecimento muscular? Com certeza, Fátima. Aliás, o fato de você entrar na academia e ter um profissional ali te orientando, primeira coisa, para ativar a melhora das mãos, né? Você tocou muito no assunto das mãos. Empunhadura, de você pegar nos aparelhos. Porque 90% desse travamento é falta de movimento. Falta de movimento. Por exemplo, pessoas que trabalharam ali, bem, dos anos 90 até agora, quase 40 anos, de pessoas que, né, com o advento do computador, esse era o exercício das mãos. Só um aí dedo. Ou é LER, lesão de esforço repetitivo, ou é artrose, ou é artrite, e por aí vai, né? Então, assim, só o fato de você acionar a mão para pegar o peso do seu Já corpo num melhora, né? TRX, um halter, porque você vai pegar. Existe uma diferença muito grande entre ativar os seus dedos e pegar uma coisa. Isso aqui eu tô pegando um copo. Agora, eu conheço uma pessoa, aliás, conheço duas. Ela tá com esse músculo aqui, ó. Ela não aguenta nem segurar esse copo. Mas você pode perceber que é uma ausência total de movimento. Ausência total de movimento. Ela não consegue mais fazer isso aqui, ó. O movimento é um movimento extremamente básico humano, que é o movimento de pinça, aqui, né? Esse músculo aqui, eu sei lá se é esse daqui. Eu só sei que já tá lascadinho esse pedaço aqui do corpo dela. Quero falar uma coisa muito importante para vocês que estão aí nos assistindo. Muita gente tá na academia, às vezes vão pegar pesos mais exorbitantes e tem a tendência de fazer uma mãozinha de chimpanzé. Assim, né? Assim, em vez de pegar com o dedo, tira o dedão. Ah, porque dá cãibra no antebraço. Todo mundo faz isso aqui para fazer, às vezes, um supino ou uma remada, uma puxada. Qual é a posição turma faz correta? isso. O ser humano, correto? O ser humano, ele diferencia do macaco exatamente pelo movimento de pinça. Essa pessoa, eu não sei o que ela fazia de atividade profissional, mas isso aqui é um movimento básico humano, que é o movimento de pinça. Então, é pegar, usar o dedão também. Mas dá cãibra no antebraço. A cãibra no antebraço é porque esse músculo não é usado. Daqui um tempo, com o fortalecimento, essa cãibra vai passar. Tá? Então, use os seus músculos. Se o seu corpo tá dando cãibra, pode ser outro sinal, que tá uma carga excessiva. Então, observe, olhe o seu corpo, respeite o seu corpo. Porque ou pode ser um excesso de movimento, de carga, ou pode ser o quê? Falta de uso da sua mão.
Usar a mão mesmo. Com isso que você está falando, já fica claro a nossa próxima pergunta, que eu ia te perguntar se existe uma idade onde já deu o que tinha que dar, não pode começar, né? Não existe, então, uma idade em que, ou uma comorbidade e que te impeça de fazer os exercícios físicos, né? Eu tenho uma amiga. Aliás, eu tenho muitos amigos. Se eu for falar dos meus amigos, a gente vai ficar aqui horas aqui falando deles. Mas assim, ela tem o excesso de peso. Então reclama que não pode fazer os exercícios, fala que não pode fazer os exercícios porque tem excesso de peso, aí o joelho não corresponde ao que ela quer fazer. Então, assim, ela tem um rosário de desculpas para poder não fazer o exercício. E também é da mesma etária minha. É da mesma faixa etária minha. Então, não existe uma idade ou uma comorbidade que te impeça de começar? Não. Eu tenho alunos que começaram a treinar comigo com 87 anos. 87. Então, assim, se isso for um impedimento, eu não sei. Em relação a pessoas obesas. É bom a gente falar isso daí, porque a realidade desses seus alunos, ela não está exposta o suficiente para aquelas pessoas que estão dentro de casa, para aquelas pessoas que estão por aí, em qualquer canto, que estão vivendo dentro de seus apartamentos, que estão dentro de suas casas. Então, essa realidade, ela não é conhecida. Não. Não é conhecida. É uma realidade bonita que precisa ser colocada para fora, porque essas pessoas que estão dentro de casa, elas precisam dar oportunidade a elas para poder conhecer esse mundo de possibilidades. E como você mesmo disse aqui outro dia para a gente, as academias, elas são as nossas selvas, os nossos quintais atuais, não é isso? Perfeito. Antes a gente saía para os nossos quintais para fazer exercícios. Hoje, as academias, nós estamos, lembrando, terceiro milênio, um quarto do primeiro século do terceiro milênio. Então é a hora da gente fazer a virada de milênio, larga o outro milênio para trás. E vamos entrar nessa vibe de entrar nas academias, ocupar o nosso espaço, ocupar um espaço bacana, bem orientado, é claro, porque você já está na idade com muitas dores, então está na hora de optar por que tipo de dor que você quer. Não é exatamente. E é legal, por exemplo, agora no meu estúdio esses dias, chegaram 2 alunos, uma de 33 e uma de 83. Elas tinham a mesma lesão. E aí eu fiz movimentos musculares, né? Fiz uns alongamentos que precisavam por conta das disfunções posturais. Alonguei o que precisava, comecei a fortalecer o que precisava, com movimentos de elásticos, depois o peso, né? O próprio peso do corpo, e depois com um pouquinho de sobrecarga, né? E o mais incrível é que a pessoa parou de sentir dor no final da aula. A dor da lesão. Então, as duas tinham dor no joelho direito, no mesmo joelho até, é até engraçado. E aí eu comecei a fazer todo esse trabalho, no final da aula as duas estavam sem dores, né? Eu dei aula para uma num dia e no outro dia... Elas não sabiam uma da outra. Não sabiam. E aí hoje a mais nova voltou pro estúdio para fazer a aula e falou: Vivi, meu joelho parou de doer. Eu falei: ótimo. E a aula de 83 vai ser daqui a pouco, então depois eu conto num próximo podcast aí como que foi. Que legal, que legal. E é isso, é trazer a possibilidade. Por exemplo, muitas pessoas, principalmente os 80 mais, quem me dá o convite, a honra de oportunizar para essas pessoas são os filhos deles. Às vezes, filhos que estão treinando comigo, ou noras, falam assim: Vivi, vou contar um exemplo rápido para vocês.
Eu tenho uma aluna que ela olhou pra mim e falou: Vivi, você atende pessoas mais velhas, tipo 80, 90 anos? Eu falei: atendo, eu adoro atender essas pessoas, porque, olha, minha sogra teve a pandemia, minha sogra tá parada e a gente tá muito preocupada com ela, porque quando ela vai andar com a gente assim na rua, ela tá pesando os nossos braços e a gente sentiu, parece que ela tá precisando de fortalecer as pernas porque ela tá bem atrofiada. Ela tá dependendo da gente, assim, como se a gente fosse uma bengala. Comecei a desenvolver o exercício com a sogra dela, 85 anos. E hoje ela, bem, uma das coisas também não é só a dependência do físico, é uma coisa também um pouco psíquica, carência, Mental, afetiva, emocional. emocional. Já é uma senhora viúva, então assim, já tem algumas questões emocionais ali também. Então eu olhei pra ela assim, era muito sutil o meu trabalho com ela. Eu falava assim, ó, ela já estava um mês desenvolvendo comigo, a gente começou a fazer caminhadas mais ativas na rua. E aí eu a colocava, né, as mãos nos meus braços e falava assim pra ela, ó, dona fulana, o objetivo da senhora agora é só encostar a sua mão no meu braço. Não é colocar peso. Acabou. Em uma semana os filhos me ligaram falando assim, o que você fez com a minha mãe? Melhorou, né? Cara, minha mãe tá ótima. É Minha isso mãe não aí. tá pesando o nosso braço Ah, que e lindo. não sei o que ela. Então, assim, ela tá mais ativa. Ela foi fazer um café pra gente, já não tava tão curvada de postura e tal. E assim, gente, é só um estímulo que a gente precisa dar pra uma pessoa. É Sim. só isso. No E é fundo, isso, no é fundo, a emoção, ela tá em todos os lugares, em né? todos os Em lugares, minha todos amiga. os lugares nós somos governados pelas nossas emoções. Elas é que nos impulsionam a depois tomar a decisão. Exato. A decisão baseada na emoção, ela nos governa mesmo. Então, aí é um convite para as pessoas todas usarem suas emoções no sentido positivo da vida. Vamos cuidar da vida, vamos cuidar da nossa vida. Vamos cuidar da nossa vida. Tem, para a gente fechar o papinho de hoje. Tem um assunto que muito interessa, que está na nossa listinha aqui, é a questão dos aeróbicos, né? Dos aeróbicos, dos exercícios aeróbicos. Eles também estão incluídos lá no meio dos exercícios dos grupos musculares. É preciso fazer o exercício aeróbico. Isso é mito ou verdade? É verdade, mas depende da quantidade. Por quê? Vou até relacionar com uma outra pergunta que foi relacionada à pele. Aham. Olha só que interessante. O excesso de exercício aeróbico, a gente tem uma falsa sensação. A turma aí que tá, os adultos, muita gente vive preocupada com o peso, né? Ah, eu tô gordinha, eu tô isso e Gordaça mesmo. ou eu tô gordaça, exatamente, eu preciso tomar uma providência, minha saúde já tá começando a dar sinais de doença. Então, aí a pessoa entra numa academia, se matricula e pula para esteira, pula para elíptico, pula para bike e pula. Hoje tem as escadas ergométricas, né, também. Beleza, e ficam ali. E às vezes tem aulas aeróbicas também, né, que a academia oferece. E essas pessoas só vão para esse lado da academia e deixam a musculação de lado. E aí elas começam a emagrecer. Porque se emagrecer com, entre aspas, né? Você aí com 30, 40, 60, 80, se você tá só fazendo exercício aeróbico, você tá jogando o seu músculo no lixo. Só exercício aeróbico, ele melhora sim uma condição cardiorrespiratória. Ele melhora, ele tem ativação enérgica para você gastar energia. Isso é bom? É. Emagrece também. Mas não é todo. Não trabalha todo o Ele não faz parte do conjunto. todo. Mas assim, Agora, na parte cardio, na parte do coração, então tem aquelas pessoas que têm essas pequenas, eu vou chamar de comorbidade, mas pode nem chegar a comorbidade, né? Então, tipo, pressão alta, obesidade, obesidade, problemas circulatórios. problema circulatório com as varizes, essa coisa toda, né?
Então, já vai pegar até um outro sistema aí que é interessante a gente conversar sobre ele. Mas aí, no caso, a musculação, ela entra e os aeróbicos entram junto. Junto. Aí é um trabalho que a gente vai trabalhar com potencialidades. O que é isso? Quando eu faço a musculação, eu estou ativando o meu metabolismo. Metabolismo é muscular. Olha que interessante. Então, quando eu vou explicar de uma forma bem grosseira para fácil entendimento. Quando você treina o músculo, ele fica com fome. O que ele começa a roubar? A gordura que está remanescente. É bonito isso, porque assim, por exemplo, eu tenho esse braço direito aqui, ó, ele tem um risquinho. E eu tenho o meu braço esquerdo que não tem o risquinho. Eu tenho menos força no braço esquerdo. Tá? Olha só que interessante. Quando eu apalpo a minha mão, a gordura do braço esquerdo, ela é mais macia, mais molenga do que até a própria gordura do braço direito, que eu tenho menos gordura. É muito engraçado isso. E o que é isso? O meu braço direito é o mais forte. Eu sou meu lado dominante. E eu treino ele mais forte. Inclusive, eu preciso treinar o meu equilíbrio muscular, tá? Minha independência de forças. E o que acontece? Ele tem menos gordura. Ah, então peraí. Então o músculo rouba gordura? Sim, quando bem alimentado, bem treinado e bem descansado. Sim. Então, assim, todo mundo acha que emagrecimento está relacionado a parar de comer e exercício aeróbico. O emagrecimento, ele está relacionado a parar de comer porcarias, condicionar com o metabolismo muscular, treino de musculação, e se você fizer um reforço ainda fazendo um exercício aeróbico, aí é o combo perfeito. É o combo perfeito. Por quê? Porque você trabalhou o metabolismo muscular com a musculação e todos os outros sistemas com exercício aeróbico. Ah, isso é lindo. É lindo. Pronto. Demais. Isso que é ponto de prosa, né? Corpo, né? Corpo cuidado com sucesso. Corpo cuidado com sucesso mesmo. Isso que é um ponto de prosa, né? Bater um papinho gostoso Maravilhoso, sobre esse minha amiga. assunto é muito bom, né? E aí, posso fazer uma pergunta para você, minha amiga? Faça. Olha, o que você tem sentido diante de todo essa permissão, porque você se permitiu viver essa nova vida. Sim. E é uma nova vida. Sim. Né? Eu sinto que Fátima, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, né? Não, a gente não é do sabe. meu domínio. Não é do nosso domínio. Mas a gente saber que fazer o que precisa ser feito, tirar as desculpas de lado, né? Eu adoro uma frase que é assim: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. É. Só o cara só faz. Sempre só tem desculpa. vantagem. Sempre tem vantagem. A pessoa sempre vai ter uma vantagem. A desculpa é um saquinho de vantagem que as pessoas. Você tem que escolher o tipo de vantagem que você quer. Mas faz lá a tua pergunta. Qual foi o mundo novo que você descobriu após começar a se exercitar e criar novos hábitos de vida? Qual é o mundo novo que eu descobri? Bom, o primeiro mundo que eu descobri, ele veio assim a partir de pequenas revoltas sobre os termos populares, né? Sobre as falas que eu observava, né? Então, eu descobri que, em primeiro lugar, eu estudei biologia, então a gente tem espécies bem-sucedidas e mal-sucedidas. E a gente tem os espécimes. Eu sou um espécime bem-sucedido. Quem fez errado já morreu. Então eu tenho vantagens. Então eu descobri que eu tenho que dar valor às minhas vantagens. Dar valor às minhas vantagens. Eu sou bem-sucedida, sim, né? Quem os outros, um abraço para eles lá. E eu tenho que dar luz para isso. A outra coisa que eu descobri é que existe muita vida pela frente, muita coisa que eu posso fazer, sentir e ser. Né? Então, o principal de todos foi autoconhecer essa nova versão minha. O autoconhecimento que começou. O autoconhecimento ele começa a partir do momento que você nasce. Mas a minha virada foi o momento em que eu falei assim: ninguém me ensinou a conhecer
a velhice. Ninguém ensina a gente, né? Ninguém ensina. Ninguém ensina. Então, cabe a mim começar através do ponto de prosa e através dessas pessoas que estão na internet, que você falou, que são. Então, cabe a nós colocar isso para fora. E isso é um novo trabalho, um novo propósito. É um novo propósito de vida. Né? Então, isso aí foi o que eu descobri. E descobri que eu posso muito mais. Dá um objetivo para a vida, né? Dá um sentido maravilhoso sentido. para a vida. Isso aí é o que eu mais gosto. Que eu mais gosto. Descobrir, não só descobrir, viver. Viver o presente com maestria. E ainda ontem eu estava assistindo um vídeo e ele falava sobre o medo, que é um assunto que eu quero depois trazer para nós, porque quando a gente fala de musculação, a gente fala de academia, existe por detrás de tudo uma coisa chamada medo. Uma coisa chamada medo. Nós não falamos aqui, a gente só incentivou e falamos da questão de ir, mas quem retém essas pessoas, quem faz com que elas fiquem dentro de casa, não é a sacolinha de preguiça, não. Não é a sacolinha do medo, né? É a sacolinha do medo. O medo de um tudo. Tem medo até de si mesmo. Né? As pessoas têm medo até de si mesmo. Então, essa autodescoberta, ela é o que que faz toda a diferença para mim e para as pessoas que me cercam. Fantástico. Né? É bonito, né? Não é à toa que é uma luz, né? Essa moça. É uma luz mesmo. Muito bom. Obrigada, Viviane. Obrigada. É isso. Por mais esse podcast aqui de Ponto de Prosa com Fátima Vieira. Espero que a gente possa muitas vezes estar aqui brilhando e falando para essas pessoas que estão em casa, falando para essas pessoas que estão em qualquer lugar. Manda esse vídeo para outras pessoas, compartilha, coloca sua opinião. Coloca sua opinião aqui embaixo, coloca sua opinião. Diz para mim o que você acha de tudo isso? Qual é o teu principal medo? Qual é o teu principal medo com relação a exercícios físicos? O que é mito para você? O que é verdade para você? Conta aí para mim. Um beijo grande e até a próxima. É isso aí. Ponto de prosa com Fátima Vieira.